Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos iniciar a nossa sessão com um versículo da Bíblia. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. São Salmos 37, 25. Agora nós vamos solicitar ao vereador João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Adelmir Ferrari. Aparecido Donizete Frias. Ilso Mazali. João Ricardo Nonato Parra aqui presente. José Messias Fagundes de Almeida. Luiz Fernando Steck. Luzia José dos Santos Vecchiati. Presente. Marcos Leandro Lorenzetti. Valdecir Pessan. Havendo número legal, esta presidência dá por aberta a presente sessão. Pelos trabalhos de hoje, mereça a casa, mereçam os senhores vereadores o respeito do povo e as bênçãos de Deus. Solicito ao vereador João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário, para que proceda a leitura das matérias destinadas ao expediente com votação. Mensagem número 01/2020, Pacaembu, 10 de janeiro de 2020. Senhora Presidente, estamos remetendo a essa augusta Casa de Leis o projeto de lei número 01/2020, que dispõe sobre alterações do Plano Plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA, e da outras providências. Trata-se de projeto para atendimento de despesas com a reforma e ampliação do minicampo localizado no Jardim Canadá, cujos recursos para execução da mesma são oriundos de convênio celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, no intuito de oferecer à população mais uma área de lazer, incentivando assim a prática esportiva. Para tanto, necessita o Executivo ser autorizado a proceder à abertura na divisão de contabilidade de um crédito especial na importância de até R$ 115.276,18, mediante utilização de recursos no termos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme as planilhas que acompanham o presente. Contando com a atenção de Vossa Excelência, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Maciel do Carmo Copas, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 01/2020 do Executivo dispõe sobre alterações do Plano Plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA, e da outras providências. O prefeito do município de Pacaembu faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui alterações do Plano Plurianual, PPA, para o período de 2018 a 2021, Lei número 2171/17, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2020, Lei número 2225/19, e da Lei Orçamentária Anual, LOA de 2020, Lei 2228/19, necessárias ao atendimento de despesas para a reforma e ampliação de minicampo expressas nos seguintes anexos. Anexos do PPA. Anexo 2º, descrição de programas governamentais, metas, custos. E anexo 3, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Segundo, anexo da LDO. Anexo 5º, descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício. E anexo 6º, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Artigo 2º. Para execução da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir na divisão de contabilidade da Prefeitura Municipal um crédito especial na importância de até R$ 115.276,18, sendo R$ 100.000 de responsabilidade do Estado e R$ 15.276,18 por conta do município, mediante utilização de recursos nos termos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Parágrafo único. O presente crédito poderá ser suplementado nos limites que dispõe o inciso 3º do artigo 3º da Lei Municipal 2.228/19 ou artigo 18 da Lei Municipal 2.225/19. Artigo 3º. Passam a integrar as planilhas do Plano Plurianual, PPA, para o período de 2018 a 2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2020, os anexos constantes dessa lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Pacaembu, 10 de janeiro de 2020, Maciel do Carmo Copas, Prefeito Municipal.
Mensagem número 02/2020, Pacaembu, 10 de janeiro de 2020, senhora presidente. Estamos remetendo a essa augusta Casa de Leis o projeto de lei número 02/2020, que dispõe sobre alterações no Plano Plurianual PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e da Lei Orçamentária Anual LOA e da outras providências. Trata-se de projeto para atendimento de despesas com a reforma do recinto de rodeio Oswaldo Vicente Neves, cujos recursos para execução da mesma são oriundos de convênio celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, no intuito de contribuir para a melhor utilização do referido espaço, com a realização de atividades esportivas, exposições, festas realizadas pela comunidade. Para tanto, necessita o Executivo ser autorizado a proceder à abertura na divisão de contabilidade de um crédito especial na importância de até R$ 445.575,56, mediante utilização de recursos nos termos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, conforme as planilhas que acompanham o presente, contando com a atenção de Vossa Excelência. Reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Maciel do Carmo Copas, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 02/2020 do Executivo dispõe sobre alterações do Plano Plurianual PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e da Lei Orçamentária Anual LOA e da outras providências. O prefeito do município de Pacaembu faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui alterações no Plano Plurianual PPA para o período de 2018 a 2021, Lei 2171/17, da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2020, Lei 2225/19 e da Lei Orçamentária Anual LOA de 2020, Lei 2228/19, necessárias ao atendimento de despesas para a reforma do recinto de exposição e rodeio Oswaldo Vicente Neves, expressas nos seguintes anexos. Anexo do PPA, anexo de descrição dos programas governamentais, metas e custos. E anexo 3, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Anexo da LDO, anexo 5, descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício. E anexo 6, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Artigo 2º. Para a execução da presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir na divisão de contabilidade da Prefeitura Municipal um crédito especial na importância de até R$ 445.575,56, sendo R$ 400 mil de responsabilidade do Estado e R$ 45.575,56 de responsabilidade do município, mediante utilização de recursos no termos do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Parágrafo único. O presente crédito poderá ser suplementado nos limites que dispõe o inciso 3º do artigo 3º da Lei Municipal 2.228/19, o artigo 18 da Lei Municipal 2.225/19. Artigo 3º. Passam a integrar as planilhas do Plano Plurianual PPA para o período de 2018 a 2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2020, os anexos constantes desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Pacaembu, 10 de janeiro de 2020. Maciel do Carmo Copas, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei complementar 01/2020 desta mesa. Pacaembu, 9 de janeiro de 2020. Senhores vereadores, temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o projeto de lei complementar número 01/2020, de autoria desta mesa diretora, que altera as redações dos artigos 38, 45 e 64 do caput do artigo 46 e do parágrafo único do artigo 48, acrescenta parágrafo único nos artigos 30 e 54, bem como o inciso 3º do artigo 53, insere a subseção 3, a seção 1 do capítulo 3 do título 2, com o artigo 47A. Revoga os artigos 65, 66 e 67, bem como o inciso 2º do artigo 46. Altera os anexos 1 a 3, todos da Lei Complementar número 101, de 29 de novembro de 2018, dando outras providências. O presente projeto tem por objetivo promover adequações indispensáveis e urgentes na estrutura administrativa desta Câmara Municipal, no que tange à situação do mais antigo servidor desta Casa, Luiz Carlos de Carvalho, contratado sob o regime de consolidação das leis do trabalho e declarado estável nos termos do artigo 19 do ADCT, da Constituição Federal, tendo sido posteriormente transformado para servidor estatutário por força da portaria, número da portaria 41, de 17 de dezembro de 1990, situação
condição esta que permaneceu até o último mês do exercício findo, quando adveio do Executivo o ofício 682/2019, de 14 de novembro de 2019, dando ciência do acórdão proferido no recurso ordinário 010.724/60/2013, 515.068-RO, do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, transitado em julgado em 25 de maio de 2019, que julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista movida pelo servidor em face deste município, para reconhecer a sua condição de seletista, em que pese a portaria supra-referida, estando ofício acompanhado, outrosim, de despacho da juíza do trabalho competente, determinando as providências necessárias para o implemento do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ao servidor, no prazo que estabeleceu, sob pena de imposição de multa ao município. Esse reconhecimento da condição de seletista em relação ao servidor, contra o qual não cabe mais recurso por parte do município, obriga a esta mesa diretora a recondução do mesmo ao emprego público, cargo em que o mesmo se encontrava anteriormente, o qual fará parte de um quadro especial em extinção, nos termos do artigo 218 da Lei Complementar número 10/1996, Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Pacaembu, através da inserção de um quadro especial em extinção na estrutura administrativa dessa casa, dentro qual figurará como restaurado o antigo cargo de auxiliar de secretaria 2, de referência N, com a concomitante exclusão do cargo de auxiliar de secretaria, de referência 2, da tabela 2, cargos de provimento efetivo, continuando o servidor a receber os vencimentos e as vantagens pessoais que já estão incorporadas em sua remuneração e que agora comporão o seu salário, sem direito, contudo, a percepção de novas vantagens ou direitos exclusivos dos servidores do quadro efetivo. Tais medidas impõem que sejam feitas alterações em diversos dispositivos da Lei Complementar número 101, de 29 de novembro de 2018, os quais estão discriminados acima, os quais serão direta ou indiretamente afetados em razão da restauração do antigo emprego público e a exclusão do cargo efetivo criado posteriormente em substituição, alterando, inclusive, os 3 anexos da mesma lei. Além dessas alterações, decorrentes da decisão judicial sobredita, outras pequenas alterações estão sendo aqui propostas para adequação de textos que estavam em desacordo com outras leis municipais, tais como o parágrafo único do artigo 48, além dos artigos 64 a 67, que estabeleciam o regime seletista para a admissão de pessoal por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público, contrariando as regras da Lei Complementar número 69, de 27 de fevereiro de 2014, de caráter geral no âmbito do município. Além disso, foi necessário promover adequações nos artigos 30 e 54, inserindo um parágrafo único neste último, a fim de se admitir a possibilidade de exercício não remunerado da função gratificada de responsável pela manutenção de sistemas, quando o servidor efetivo indicado para essa função, com formação ou qualificação específica tanto, esteja nomeação para o exercício de cargo em comissão, exercendo assim a função em caráter cumulativo, porém sem acumulação de remuneração, desde que expresse a sua concordância por escrito. Finalmente, aproveitando essa alteração propostas no presente, inclusive com a alteração do anexo 3 da Lei Complementar número 101/2018, essa mesa já procura cumprir a sua obrigação anual de revisão geral dos vencimentos dos servidores, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, alterando os valores dos vencimentos base e salário com a aplicação do Índice Geral Acumulado de Preços ao Consumidor, IPCA, fornecido pelo IBGE, a taxa de 4,31%, acrescido de um aumento real de 2,69%, totalizando um reajuste de 7% para todas as referências. Diante de todo o exposto, e certos de podermos contar com o apoio dos nobres pares desta augusta Casa de Leis, aguardamos a aprovação do projeto como medida indispensável à adequação e ao aperfeiçoamento das atividades camarárias, segundo os ditames legais e as recomendações do Tribunal de Contas, especialmente no que tange à questão da transparência e eficiência dos atos públicos, razão pela qual antecipamos os nossos agradecimentos. Atenciosamente, Luzia José dos Santos Vecchiati, presidente, João Ricardo Donato Parra, primeiro secretário, Marcos Leandro Lorenzetti, segundo secretário. Projeto de Lei Complementar número 01/2020 do Legislativo altera as redações
dos artigos 38, 45 e 64 do caput do artigo 46 e do parágrafo único do artigo 48. Acrescenta parágrafo único aos artigos 30 e 54, bem como o inciso 3º ao artigo 53. Insere a subseção 3 à seção 1 do capítulo 3 do artigo 2º, com o artigo 47-A. Revoga os artigos 65, 66 e 67, bem como o inciso 2º do artigo 46. Altera os anexos 1 a 3, todos da Lei Complementar número 101, de 29 de novembro de 2018, dando outras providências. Maciel do Carmo Copas, prefeito municipal de Pacaembu, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 38, 45 e 64, bem como o caput do artigo 46 e o parágrafo único do artigo 48, todos da Lei Complementar número 101, de 29 de novembro de 2018, passam a vigorar com as seguintes redações, respectivamente. Artigo 38. As atribuições da divisão de secretaria e redação são afetas aos ocupantes do cargo de auxiliar de secretaria e redação, de referência 2 da tabela 1, cargos de provimento efetivo, e do emprego público de auxiliar de secretaria 2, de referência N da tabela 3, emprego público extinto na vacância, ambos integrantes da escala de vencimentos que compõem o anexo 3 desta lei. Artigo 45. O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pacaembu, modificado por esta lei, é de natureza unicamente permanente, compondo-se de cargos públicos de provimento efetivo e em comissão, mantendo-se, em caráter excepcional e provisório, o quadro especial de emprego público em extinção, em relação ao emprego público extinto na vacância, descrito no artigo 38, segunda parte e 47-A, com a estabilidade garantida no artigo 19, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal e nos termos do artigo 218 da Lei Complementar número 10, de 23 de abril de 1996. Artigo 64. A admissão de pessoal por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, sempre precedida de processo seletivo, exceto nos casos de comprovada urgência que impeça ou inviabilize a sua realização em tempo hábil, nos termos da lei, far-se-á sob regime especial de direito administrativo estabelecido e regulamentado pela Lei Complementar número 69, de 27 de fevereiro de 2014. Artigo 46. Os cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal reorganizado por esta lei, a serem preenchidos e lotados mediante prévio concurso público nos termos legais e estatutários, são os referidos no artigo 14, criado por esta lei, bem como nos artigos 36, 38, primeira parte, 40, 42 e 44, os quais haviam sido reclassificados pela Lei Complementar número 64, de 12 de dezembro de 2013, sendo mantidos por esta lei com as denominações e números de referência reorganizados nesta ordem. Artigo 48, parágrafo único. Os servidores contratados por prazo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma do artigo 64 e seguintes desta lei, estarão sujeitos ao regime especial de direito administrativo estabelecido na Lei Complementar número 69, de 27 de fevereiro de 2014. Artigo 2º. Os artigos 30 e 54 da mesma Lei Complementar número 101 de 2018 passam a vigorar acrescidos de parágrafo único, com as seguintes redações, respectivamente. Artigo 30, parágrafo único. Excepcionalmente, no caso de não haver outro servidor do quadro efetivo com a formação ou conhecimento específico exigido, as funções previstas nesta seção poderão ser exercidas por servidor efetivo designado para cargo em comissão, sem remuneração e mediante prévia e expressa aceitação do servidor indicado, podendo a administração camarária optar pela terceirização dos serviços, se necessário. Artigo 54, parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 30, a função poderá ser exercida sem remuneração, em havendo expressa e prévia concordância do servidor indicado. Artigo 3º. O artigo 53 da Lei Complementar número 101 de 2018 passa a vigorar com o acréscimo do inciso 3, com a seguinte redação. Artigo 53, inciso 3º. A tabela 3, emprego público extinto na vacância, é composta de um emprego público denominado auxiliar de secretaria 2, referência N, criado pela Lei número 683 de 28 de agosto de 1974 e modificado pelas leis número 1053 de 21 de agosto de 1985 e Lei 1106 de 6 de novembro de 1987, sob o regime da consolidação das leis do trabalho, a CLT,
o qual fica restabelecido por esta lei complementar nos termos do artigo 218 da Lei Complementar número 10, de 23 de abril de 1996, com salário base correspondente à referência 2 da tabela 1, cargos de provimento efetivo, da escala de vencimentos, que compõe o anexo 3 desta lei, acrescido das vantagens pessoais já incorporadas por direito adquirido. Artigo 4º. Fica inserida na seção 1 da reclassificação dos cargos, do capítulo 3 do quadro de pessoal, do título 2 da estrutura administrativa da Câmara, a subseção 3 do emprego público extinto na vacância, composta do artigo 47-A, com a seguinte redação. Artigo 47-A. O emprego público restabelecido por essa lei a ser extinto na vacância nos termos do artigo 218 da Lei Complementar número 10, de 23 de abril de 1996, é o referido no artigo 38, segunda parte, sob a denominação de Auxiliar de Secretaria 2 de referência N. Parágrafo único. O valor da referência do emprego público referido neste artigo, que compõe o salário base nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, corresponde à soma do valor igual ao da referência I, grau H, da tabela 2, cargos de provimento em comissão, da escala de vencimentos, integrante do anexo 3, acrescido das demais vantagens pessoais já incorporadas por direito adquirido, conforme a tabela 3, emprego público extinto na vacância do mesmo anexo. Artigo 5º. Ficam revogados os artigos 65, 66 e 67, bem como o inciso 2º do artigo 46, todos da Lei Complementar número 101 de 2018. Artigo 6º. O organograma administrativo, o quadro de pessoal e a escala de vencimentos constantes no anexo 1, 2 e 3 da Lei Complementar número 101 de 2018 passam a vigorar com as informações e os valores constantes dos anexos 1, 2 e 3 dessa lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do 1º de janeiro de 2020. Pacaembu, 9 de janeiro de 2020. Luzia José dos Santos Vecchiati, presidente. João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário. Marcos Leandro Lorenzetti, segundo secretário. Solicito ao vereador João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário, para que proceda a nova verificação de frequência dos senhores vereadores. Adelmir Ferrari. Aparecido Donizete Frias. Ilso Mazali. João Ricardo Parra, aqui presente. José Messias Fagundes de Almeida. Luiz Fernando Steck. Luzia José dos Santos Vecchiati. Presente. Marcos Leandro Lorenzetti. E Valdestir Pessan. Esta presidência consulta os senhores vereadores se os projetos de leis número 1 e 2, ambos do Executivo, e o projeto de lei complementar número 1 de 2020 do Legislativo devam ser considerados objetos de deliberações e dados à ordem do dia. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declarado matérias deliberativas. Em primeira discussão do projeto de lei número 01 de 2020 do Executivo. Em primeira votação do projeto de lei número 01 2020 do Executivo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declarado aprovado. Em segunda discussão do projeto de lei número 01 de 2020 do Executivo. Em segunda votação do projeto de lei número 01 de 2020 do Executivo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declarado aprovado. Em primeira discussão do projeto de lei número 02 de 2020 do Executivo. Em primeira votação do projeto de lei número 02 de 2020 do Executivo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declarado aprovado. Em segunda discussão do projeto de lei número 02 de 2020 do Executivo. Em segunda votação do projeto de lei número 02 de 2020 do Executivo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declarado aprovado. Em primeira discussão do projeto de lei complementar número 01 de 2020 do Legislativo. Em primeira votação do projeto de lei complementar número 01 de 2020 do Legislativo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declarado aprovado.
Em segunda discussão do projeto de lei complementar número 01 de 2020 do Legislativo. Em segunda votação do projeto de lei complementar número 01 de 2020 do Legislativo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declarado aprovado. Nada mais havendo para a presente sessão, esta presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a presente sessão. Muito obrigada.